que vocês estão achando dessa dinâmica aí que tá bombando nas redes, né? Do 1 contra 20, 20 contra 1, 1 contra 30, 30 contra 1. Tá começando a dar ruim para quem vai sozinho debater, né? A gente já reagiu na semana passada ao bilionário lá do inglês, né? Que ficou numa situação difícil na frente do professor. E não foi só do professor, tem outros cortes aí mostrando que ele não apanhou só pro professor. E quem apanhou também foi o Pablo Marçal, que aliás foi bem histérico, ameaçando a turma lá, descontrolado, não conseguiu dar conta. Xarope. Vamos reagir aqui a um trechinho, depois vamos botar o Nando Moura falando disso tudo. Nando Moura que já é comunista na Austrália, né? Nós aqui que chamamos o Nando Moura de Mago Sauron, né? Claro, falta ele retocar ali a raiz, tá um pouco feio, acho que tem que dar essa dica pra ele. Né? Mas o Nando Moura tá numa situação complicada, porque na internet a direita ou é Bolsonaro ou é MBL. Ele brigou com o Bolsonaro e brigou com o MBL, mais um pouquinho o Nando Moura vai pedir pra ser comunista. E aí? Zoeira, tá, galera? Tô zoando. Mas enfim, vamos ver o trechinho aqui do Pablo Marçal descontrolado contra um fã de Jones Manuel, né? Aproveitando que tudo é Jones Manuel. Depois vamos ver o Mago Sauron, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Falando de M, de mentalidade. M de mentalidade? É JM de Jones Manuel. Aí, ó, vai prosperar. E aí? Desculpa, eu não vou apertar sua mão, foi mal. Eu também não vou te desmoralizar, não vou aqui te imputar em um crime nem nada. A questão é, você falou aí da moto do senhor ali, que a moto dele é feita por um bilionário. Ou um grupo que comprou essas empresas. Você realmente acha que um bilionário acorda 6 da manhã e vai apertar prego, apertar parafuso numa fábrica de moto? Ele fez o quê? Pra não fazer isso? Não, quem fez isso foi trabalhador, não foi? Foi um cara... Então, é só o trabalhador que aperta as porcas da empresa. Exatamente. E sair e abre a sua, é o que acontece. Aqui, ó, tudo que é feito aqui, tudo essas roupas aqui que vocês estão vestindo, todos os celulares que estão no bolso são feitos por trabalhadores, não são feitos por bilionários. É só o bilionário sair, o trabalhador sair e fazer o dele. Assim, ele vai cagar o capital, imbecil. Ele vai cagar o capital. Eu não podia debater com o imbecil. Pega o sindicato, ao invés de parar a fábrica, junta todos eles e vai fazer o próprio celular, ué. Fazer o próprio celular. Mãe. Vocês não têm. Beleza, acontece. A Huawei faz isso, por exemplo. Mas isso, a Huawei é uma empresa gigante, é uma das maiores empresas fora a quantidade de tecnologia do mundo. Mas fora a quantidade. E não tem dono. Cara, a maior empresa de alimento do mundo é o McDonald's, certo? O cara que frita batata tem que fazer parte do lucro do McDonald's? Sim ou não? Sim, com certeza. Então, já que você quer o lucro, por que você não vai lá no Carrefour, compra sua batata, compra sua fritadeira, faz o M de McDonald's e põe o M que você quiser e eu não quero lucro, eu quero que todo mundo viva bem. Você estudou escola pública também, igual eu? Estudei. A gente foi destruído lá, cara. Eu sei. Então, você acabou de falar que você sabe. Sei, mas eu agora consegui... a destruição, você tem que construir algo não com a mentalidade de quem tá com miserabilidade. Cara, eu não tenho mentalidade de miséria, entendeu? Eu saí da escola pública, eu trabalhei 6 por 1, fiz também muita coisa na minha vida, consegui entrar na universidade pública e é assim que eu acho que eu tô vencendo em alguma coisa na minha vida. Você tá vencendo, cara. Exatamente. Então, tipo, não tem essa questão de mentalidade. A questão é, as pessoas não têm a estrutura pra chegar em qualquer lugar, mano. Mais. Não tem mesmo, não. Eu vou concordar 100% com você for lógico. Com certeza, eu também. As pessoas não têm estrutura mesmo, elas precisam de estruturar. Exatamente. Então, por exemplo, e como que faz essa estrutura? Como fala agora. A rua que foi asfaltada em primeiro lugar na América Latina, você sabe qual foi? Avenida Paulista com asfalto alemão. Sim. A gente fez esse lugar ser o primeiro asfaltado aqui. É o lugar mais rico da América do Sul hoje. Certo? Certo. Infraestrutura. Você falou, as pessoas não têm estrutura, eu concordo. Então, infraestrutura vem da onde, Marçal? De onde é que vem a infraestrutura, Marçal? Quem é que paga a infraestrutura, Marçal? Por que o Brasil tá caindo? Por que não tem infraestrutura? Porra, eu tenho preguiça. Vocês me desculpem, tá, galera? Assim, depois nós vamos assistir o Nando Moura, talvez eu fale mais, mas assim, é preguiçoso, cara. Sabe? É um raciocínio preguiçoso. Porque asfaltar a Avenida Paulista. Porra, todo mundo sabe, infraestrutura quem faz é o setor público. Não existe infraestrutura do setor privado. Como o setor público no Brasil está impedido de gastar, a nossa infraestrutura da capenga. E o debate aqui é um debate estúpido, né, galera? É óbvio, tudo que existe é produzido por trabalhadores. O capitalista, o bilionário, o burguês é o parasita da história. Porque ele não tem nada do necessário para produzir. Só o capital. Só o capital. Se os trabalhadores tivessem capital, eles também poderiam. O exemplo que o camarada deu aqui da Huawei é um bom exemplo.
olha, como na China você tem uma outra estrutura produtiva, onde é possível disponibilizar capital para uma empresa estruturada, tipo, né, não é exatamente igual, mas tipo corporativo, né, corporativa não, cooperativa, melhor dizendo, a coisa acontece e você tem grande competitividade, como é o caso da Huawei. O problema é que você tem intensidade de capital nas principais atividades econômicas. E aí, só os capitalistas é que podem manipular as forças produtivas a fim de reproduzir esse capital e ficarem ainda mais bilionários. E aí nós temos que lembrar, de onde é que veio o capital do capitalista? Veio de uma ideia, de uma inovação, do seu trabalho? Não. Veio da exploração. Via de regra, de onde vem o dinheiro do capitalista? Da herança. Via de regra, assim, de 80% a 90%, esse é o caso. Os outros 10% a 20%, exploração, sonegação, crime, falcatrua, enfim, todo tipo de manobra fiscal, todo tipo de forma diferente de explorar o trabalhador. É isso que concentra o capital. É isso que faz o capitalista ter capital para investir. Não há na história um único capitalista, tá, que não tenha seguido esta lógica. Todos que a direita utiliza como exemplos, primeiro, você junta 5, 6 em bilhões de pessoas no mundo, e esses 5, 6, se você botar uma lupa, ou tem herança, ou tem escravidão, ou tem capital do Estado, ou os três juntos. Não tem segredo, é isso. Se resume a isso. Eu não tô falando que todo mundo tem estrutura para ser bilionário, não. Longe disso. Você sabe o que é ser bilionário? É bilionário em energia, bilionário em conexão, bilionário em renúncia, bilionário em um monte de coisa. Pera, em você energia? É bilionário. Você sabe que você é bilionário ou não? Sou bilionário. Você fuma maconha? Não. Nem fumou? Não. Se você não fumou, então você tem 86 bilhões de neurônios. Você é bilionário. Se cada neurônio você te pagar 50 centavos, quanto você vai ter? Cara, pensamento não gera dinheiro, né? O que gera dinheiro é trabalho. O que gera dinheiro Perfeito. é ação e conexão. O trabalho gera salário, ó. Salário, lucro. Não é só salário. O salário. Não, cara. Gera lucro também. Trabalho gera lucro. A escravidão mudou de lugar. Você não tá entendendo. A escravidão existe ainda. Vocês Perfeito. vieram aqui pra discutir com um capitalista. Eu não sou capitalista, não. Você vai se decepcionar e até o final você vai pegar na minha mão. Não, você vai pegar. Não, eu tô calmo. Cara, o Paulo Marçal, ele acha que todo mundo é otário, cara. É incrível, velho. Ele acha que todo mundo é otário, cara. O Malmagro foi bem, hein? É isso. Todo valor que existe na sociedade capitalista é produzido pelos trabalhadores. Os capitalistas são só os parasitas. Beleza. Isso aqui não é o debate? Sim, com certeza. Eu acho que eu apertei aqui. Irmão, seguinte. Não, tá de boa. Nem todo mundo realmente tem estrutura, porque tem que suportar muita pressão. Como que faz a estrutura? Como é que Pressão, faz? cara. Simples, você tem que multiplicar seu talento. Se você O talento? Sim. Então você acha que se todo mundo entrar na universidade e Não, Deus me livre, vai todo mundo ficar rico? Você que tá assistindo, não entre. Porque Você que tá assistindo, entre na universidade. Não... O Paulo Marçal fez universidade, tá, gente? Até onde eu sei, pelo que eu lembro, eu já vi ele falando que fez universidade. E outra, é dado, é estatística, tá? Você tem chances, em média, na sociedade, de ter um salário 50% maior se você fizer uma faculdade. Qualquer uma. Ensino superior no Brasil, no mundo todo, tá? Mas no Brasil, é no mínimo, tá? Em média, 50% mais que você vai ganhar. Tá? Então, assim, é estatística, tá? Essa turma não quer que a gente faça faculdade porque eles apostam na burrice. Imagina, se as pessoas não fossem burras, não seguiam o Pablo Marçal. Entende? Se as pessoas vão pra faculdade, elas não caem em papo de coach imbecil. Percebe? É isso. Então, essas pessoas elas têm que fazer essa caricatura da faculdade. Então, é óbvio, tá? É dado, é estatístico, é concreto, é real. Faça faculdade, se você puder, porque quem faz faculdade ganha mais, tá? Isso é um dado da realidade, tá bom? Compre curso desse cara. Não tem problema. Mano, não faz isso. Se você não comprar um curso, você vai comprar um terreno, você vai comprar uma aeronave, você vai Você comprar pode um também, carro, investir é bom roupa. também. Por exemplo, essa roupa aqui, a Via Terra, é uma marca minha. Eu fui funcionário dessa empresa e depois eu comprei ela. Pô, Esse legal. sapato aqui também é de lá. Parabéns. Ou seja, obrigado, cara. É massa você ter uma história de Sim. ter sido funcionário e depois comprar a companhia. Sim, muito bom. Qualquer um pode.
Qualquer um pode? Desde que deixe de ser qualquer um. Se você quiser ser qualquer um, deixa eu terminar aquele anúncio meu lá. Não vá para a faculdade. O anúncio dele, ele vai te vender o curso dele. Vamos lá. Não, cara. Se vocês quiserem estudar nas minhas escolas, tem escolas do mundo inteiro. Tá tudo não bem. Faz isso, mano. Entra, vai faz vestibular, faz concurso. Deixa eu só fazer meu anúncio, pô. Pô, mas... O anúncio é, se você for pra universidade como meu amigo aqui, ele não cruzar o caminho de certas pessoas, ele vai ficar como um militante. Ele não é um pensador. Você faz que curso lá? Eu não vou te falar. Tem medo de falar que é humanas? Eu não... Tem medo de falar que é humanas? Você não sabe? Tem medo de falar que é humanas? E daí, se eu testei sua capacidade analítica. E se for, qual o problema de fazer humanas? O problema é que nós estamos gastando dinheiro público! Estamos gastando dinheiro público pra bilionário ficar mais bilionário. O Boticário esse ano ganhou 1 bilhão de BNDES, enquanto o pobre que recebe algum auxílio de governo tá se fudendo aí. Bom, os caras então vamos falando falar mal disso. ainda. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento o quê? Nacional. Social, irmão. Social. Você critica, você tem que saber do que você tá falando. Se você tá lá, tem a disponibilidade de você empreender e pegar dinheiro, você não pega. O governo tem dinheiro sobrando e precisa investir em empresas para gerar emprego e gerar o quê? Imposto, infraestrutura. Então, beleza, o governo, se ele investir bem, nós somos 21 milhões de empreendedores, certo? Fecha todas as 21 milhões de empresas. O que vocês vão fazer nessa faculdade? Se o governo investir, então você tá de boa. Eu não tô com paciência. O governo só gasta. Seu presidente... Vai gastar por quê? Seu presidente gastou mais de $1 bilhão viajando, maluco. E você fica na sua casa. Faz o L vocês, eu não faço o L. Eu tô falando de L aqui, cara. Falando de M, de mentalidade. M de mentalidade? É JM de Jones Manuel. Vai prosperar, porque sentou na cadeira errada. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Isso aqui foi o briefing, tá? Isso aqui foi o nosso briefing, tá? Porque agora nós vamos para essa parte 2. Eu não consigo comentar muito, porque, cara, sabe assim, tem que ter um mínimo de conexão com a realidade, o papo, para que a gente consiga fazer um comentário, entendeu? Mas foi só para introduzir o assunto. Vamos ver o Nando Moura agora. Vamos ver o Nando Moura. Vou botar aqui na tela para vocês o Nando Moura, né? Nosso querido Nando Moura, que já é comunista na Austrália, tá? E que se apresenta como o mago Sauron. Olha aí, hein? Eu gosto que ele tem sempre cara de brabão, tá ligado? Olha a cara dele, meu. Ele tem uma cara de brabão, meu. Vamos ver o Nando Moura? Vamos ver. Milor Fernandes disse essa frase: prudência. E devemos sempre deixar bem claro que nenhum de nós brasileiros é contra o roubo. Somos apenas contra ser roubados. Ele diz essa frase de uma maneira sarcástica, é claro, porque o brasileiro admira o malandro, admira o golpista, admira aquele que não presta contas, admira quando o cara... O Nando Moura já começa com o tradicional viralatismo, né? Viu? Você admira o malandro. Entendeu? Você brasileiro, você é um cocô, você é um estrume, sim, você é a mosca que fica zubizando o cocô do cavalo do bandido, é você aí brasileiro. O cara se dá bem com o dinheiro dos outros, contanto que não metam a mão no seu próprio bolso. É ou não é verdade? E para alguns gados políticos, até mesmo quando metem a mão no seu bolso, você ainda aplaude, não é verdade? Mas é por isso que se explica aquelas imagens ali era o quê? Era o Pablo Marçal, cara? Sei lá, mano. Garista, um tombadinha como o Pablo Marçal, que inclusive foi condenado pela Justiça Federal por furto qualificado, ser tão admirado. Basta você mostrar que você comprou uma Ferrari, que você está morando numa mansão, que o brasileiro admira, não importa o quão calhorda você seja. Você não é o brasileiro, galera. Assim, ó, no capitalismo, se você tem grana, você é melhor que os outros, entendeu? O capitalismo ele tem essa ideia de estabelecer uma hierarquia social a partir do seu poder de consumo, a partir da sua propriedade. No capitalismo, não é no Brasil, não é o brasileiro. No capitalismo, quanto mais propriedade você tem, mais humano você é. A sua humanidade no capitalismo ela é aferida a partir da sua propriedade. Entende? Quem não tem propriedade no capitalismo não tem humanidade. Vocês acham que eu estou exagerando? Pessoa em situação de rua, ela se torna invisível. Invisível. É um problema social. É uma parte da sociedade que a sociedade quer descartar. Inclusive, algumas cidades fazem isso. Pegam essas pessoas, jogam num ônibus e expulsam da cidade. Como quem joga a sujeira para debaixo do tapete.
Agora, se você tem grana, mora numa casa bacana, dirige um carro bacana, frequenta lugares bacanas, não interessa se você é um bandido. Ninguém questiona de onde vem o seu dinheiro. As pessoas apenas enxergam que você tem. E pasmem, é absolutamente comum, bilionário, multimilionário, bandido, réu confesso, gente que já foi presa por bandidagem, por roubar milhões, essas pessoas rapidamente, mesmo depois de condenadas, mesmo depois de cumprir pena, elas não são vistas na sociedade como criminosos, como ex-presidiário. Agora experimenta roubar um celular em cana para você ver como é que vai ser a sua vida depois, como ex-presidiário. Agora, se você roubar vários milhões de reais, pouquíssimo tempo depois, a turma esquece. O que a turma vai lembrar? Aquilo que a turma vê. Carro que você dirige, lugar que você frequenta, casa que você mora, saldo da tua conta bancária. Todo mundo passa pano para bilionário. Não interessa se ele é bilionário porque ele é bandido, porque ele é ladrão. Porque quanto mais grana, no capitalismo, mais humano você é. Mas isso não é um defeito do brasileiro. Essa é a consequência da sociabilidade na sociedade capitalista. Se você não tem grana, você sequer é humano. Quanto menos você tem, menos você é. E o recado que passa para todo mundo a partir dessa dinâmica é: se você puder passar alguém para trás, roubar alguém, explorar alguém, escravizar alguém, fazer qualquer tipo de mutreta para ganhar grana, faça. Porque se você ganhar grana, não interessa o que você fez, você vai ser visto pela sociedade como um bacana. Você vai ser doutor. É isso. Não importa se você usou o pai que se matou para tentar atingir um adversário político. Não importa se você forja um laudo médico para dizer que o outro cheira cocaína, como se precisasse inventar alguma coisa contra o canalha do Boulos. E agora, como o seu canal entra em decadência, porque não está conseguindo fazer nem 30 mil views com os vídeos que lança, decide copiar o Flávio Augusto. E aí, bilionário versus 30 pobres. Já começa mentindo porque Pablo Marçal não é bilionário. Inclusive, algumas das suas empresas com déficit absurdo. Mas vejam... Eu também duvido que seja bilionário. Aí eu vou concordar com o Nando Moura, tá? É fraude fiscal, possivelmente, é manobra fiscal para esconder déficits, né? Vocês lembram do caso das Americanas, que eles estavam transformando o déficit em lucro a partir de uma manobra fiscal? Gente, do Pablo Marçal não dá pra duvidar nada, tá? Não dá pra duvidar nada, porque ele é o tipo do tramposo, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que você fala aí na sua terra, tá? Aqui, a gente chamaria ele de típico tramposo. Aquela pessoa que ganha vida fazendo manobras, tá? Eu ia dizer outra coisa, mas como essa gente é baixa, sei lá, né? Vamos apenas entender assim, manobras. Só que cenas lamentáveis que este vigarista nos proporciona no debate que se propõe a fazer. Mas você não respeita, você queria que eu pegasse no seu pau. Desculpa, eu não vou apertar sua mão. Você começou ali em 2010. É por isso que vocês vão continuar pobre, caralho! Tá vendo aí? Fala você. Fala pra você. Você não tá na universidade, bichão? Cada um quiser cagar aqui, eu vou entregar um pedaço de papel higiênico e você limpa a sua boca. Isso não é um debate, vocês estão vindo aqui pra falar merda, cara. Tem curso lá. Eu não vou te falar. Para de seguir regra, caralho. Olha que lindo nosso filho da Universidade Brasileira. As pessoas têm princípio. Que princípio? Fala o nome do princípio que eu quebrei. Você nem sabe o que é princípio, irmão. Ele não dá conta de discutir e termina falando fraco, fraco, fraco. Se bosta vira esterco, quem não deixou? O que ele quer fazer? Ele quer tirar uma onda pra ver se ele vai explodir nos cortes. Mas quem é o pai dos cortes aqui, neném? Você vai sair top aqui nos cortes, espera. Pelo estelionatário. Eu nunca respondi nenhum processo sobre isso. Brasileiro não quer debate. Brasileiro quer circo. Quer entretenimento. É o brasileiro. Não é o brasileiro, Nando Moura. Tanto que esse formato veio dos Estados Unidos. E já fazia sucesso lá. Ah, larga a mão de ser vira-lata, tchê. Puta merda, cara. Principalmente um corte para que ele possa defender aquilo que já pensava a priori do debate. Antes mesmo do debate começar, você já tem a sua torcida, você já sabe para qual lado você vai tender e não interessa o que o cara fale, ou ele está certo ou ele está errado. Aristóteles dizia que se o debate
não pretende chegar a um denominador comum, a busca pela verdade, este debate então busca apenas o convencimento de uma determinada plateia. E quando o debate cai nisto, ele não é mais um debate, ele é a degeneração da retórica. É entretenimento. É entretenimento que gera audiência, dá lucro para a plataforma, dá lucro para os canais que estão produzindo os debates. E quem faz comunicação na internet se obriga a participar, porque como essa é a dinâmica que engaja no algoritmo, e a gente é funcionário do algoritmo, a gente se obriga a participar. Mas assim, bem franco com vocês, entretenimento. Eu tô cada vez mais convencido que é 80% entretenimento. Dos 20% ali talvez se salve alguma coisa para além do entretenimento. Retórica e da dialética. E vejam como neste tipo de debate aqui, do 30 versus 1, né, o cara vai lá e como se ele fosse a sapiência do mundo, defende até mesmo erros basilares de conceito, como por exemplo, confundir rentabilidade com produtividade. E defende o erro absurdo. Ele mandou um recado pro Mamãe Falei. O Mamãe Falei apanhou de norte a sul, cara. Mas foi importante aquilo. Mamãe Falei falou, nossa, é um trava-língua, mas enfim, Mamãe Falei falou uma bobagem muito grande sobre produtividade. Ele já sabia que ia tomar pau por causa disso. Tanto que ele correu na frente para falar disso antes de sair o vídeo. Da esquerda à direita, dos trabalhistas aos neoliberais, todo mundo, dos comunistas aos sociais-democratas, todo mundo criticou o Mamãe Falei. Ele ficou quietinho, ele assumiu o erro, ele fez de conta que não aconteceu nada para esperar passar. Não, ele dobrou a aposta, cara. Ele ficou dobrando a aposta. Tipo assim, tá todo mundo errado, menos eu. Sabe? O típico pensamento do Homer Simpson. Esse foi o Mamãe Falei. Só que isso nos ensina uma parada sobre o MBL. Eles não estão nem fudendo. Eles metem o louco. O Mamãe Falei tá metendo o louco, é óbvio. Todo mundo no MBL já sabe que o Mamãe Falei falou bobagem. Mas eles não vão admitir, eles vão continuar dobrando a aposta. Entendeu? Isso é pra vocês verem como aquilo que eu falei sobre o seguidor médio do MBL é fato. O seguidor médio do MBL é uma topeira. Não sabem ler. E o MBL se baseia nisso. Pra ter audiência. Ridículo, primário, como se fosse a maior sapiência do mundo. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é, um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Qual que é a diferença de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. Do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. É um erro conceitual. Pô, você é economista, cara. Não, por isso que eu tô te falando, eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Não é. Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo. Deixa, eu não vou voltar nisso aí, porque enfim, isso já tá batido, já deve ter 2 vídeos meus falando disso, então assim, vamos só ver aqui o Arthur passando vergonha, tá? O exemplo da maçã do amor, do morango do amor, ou qualquer outra coisa que for, só piora pro Arthur, tá? Só piora, mas enfim. Fazendo morango do amor, eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype, isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Calma. Vamos voltar no barbeiro. Como se mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligado ao quanto você faz por hora. Nós temos uma economia globalizada, cara. É assim que funciona. Economia globalizada de barbeiro, cara. Porque os barbeiros, eles se mudam do lugar pro outro e levam suas barbearias como se fossem mercadorias transacionáveis. Mano. Cara, é isso, entendeu? É isso. Esse é o grande debatedor. Gente, o Mamãe Falei só conseguia enganar na época que ele saía pegando pessoas aleatórias na rua, de surpresa, já com o roteirinho pronto, né? Pra tentar fingir que era um debatedor. É isso, tá, gente? É isso. Mamãe Falei é fraco pra caramba. Sabe? E dos 20 ou 30 que ele debateu, ele perderia pra todos. Eu digo isso com naturalidade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Não interessa se a pessoa está falando a mais absoluta e absurda burrice do mundo. A torcida vai proteger. A torcida vai defender. Porque o idiota útil, a ele foi prometido o futuro perfeito
por aquele indivíduo vigarista. Isso é verdade, mas tem um lance, né, galera? Quando esses debates estouram a bolha, que nem tá acontecendo com esse formato aí, vocês podem ir lá conferir, é parada de 6 milhões, 8 milhões de views, 2 milhões, é bastante. Quando acontece isso, vai para muito além dos timezinhos. E aí a gente tem que aferir como é que chegou o debate fora da bolha. Porque, lógico, quem já tá na bolha vai defender ali o seu timezinho. Mas quem não tá em timezinho nenhum, né, pode gerar bons resultados. Eu acho que agora a Mamãe Falei, os bilionários, Pablo Marçal, etc., tomaram um pau. Ficou ruim para eles. Eles saíram perdendo do debate. Né? Pro Jones Manuel deu muito certo. Catapultou ele, o debate dele. Então, depende de como é que você vai no debate. A mesma coisa aconteceu com Pablo Marçal quando estava provado toda a farsa que ele fez no Rio Grande do Sul. Uma farsa maior, inclusive, que a do Nego Di. Nunca prestou contas também, como todo vigarista nunca presta contas quando vai fazer o seu palanque político ou o seu palanque mercadológico em cima da desgraça, usando a caridade e o dinheiro dos outros para pagar de herói. Ou quando Pablo Marçal também fez a farsa na África. Ali, mais de 1.000 doadores, pessoas que doaram. Ele foi querer subir em cima do palanque para dizer que construiu uma cidade na África, quando isso foi uma grande farsa. E a maior parte do dinheiro foi, na verdade, para uma ONG cujo presidente é um bicheiro e outro prefeito já condenado por improbidade administrativa. Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, tem usado um projeto social em Kamizungo, na Angola, como trunfo para dizer que vai desfavorizar a cidade caso seja eleito. Seja bem-vindo à comunidade de Kamizungo. Em um documentário, Marçal aparece exaltando as mudanças que ajudou a promover na comunidade, como a construção de casas e a chegada de água e eletricidade. Nós viemos mostrar para vocês o que é a prosperidade. A Folha foi até lá essa semana. Marçal é o principal financiador do projeto desde 2019, mas não é o único. A iniciativa é da ONG brasileira e cristã Atos, apoiada por cerca de 1.000 doadores, incluindo outras celebridades tipo a Anitta. Das 350 famílias que Marçal promete realojar na região, mais de 300 ainda vivem em condições precárias, com barracas de lata e temperaturas que chegam a 50 graus. 42 casas foram construídas até agora, e o restante está previsto até o ano que vem. Além disso, a água e a eletricidade que Marçal menciona não chegam plenamente às famílias. Está um caminhão aqui agora para perfurar o poço de água de vocês. Esse poço artesiano doado por ele, por exemplo, foi perfurado em uma vila perto dali, mas a água estava contaminada com óleo, então tiveram que mudar o projeto, que ainda está sendo orçado. Também isso... Cara, assim, infelizmente eu não posso dizer, tá, o real motivo do Pablo Marçal fazer esse tipo de ação. Não é só ele, como o próprio vídeo está dizendo aqui. Tá? Mas eu acredito que isso possa estar relacionado, né, com o sucesso dele. O objetivo é a mudança de mentalidade, entre aspas, que o influenciador diz ter provocado ali. Ah, cara, olha, em todo lugar tem gente pendurada numa obra, antes ninguém trabalhava aqui. E o Kamizungo é uma coisa... E é legal que esse tipo de picaretagem vai passando adiante, né? Bem lembrado, chat. O MBL tá numa parada meio parecida, né? Com as caixas d'água do Nordeste. Claro, guardadas as devidas proporções. De camponês. Eu disse que 90% são camponeses. E as pessoas que trabalham na função pública, digamos 10%. Agora, outras famílias se mudaram para a área, atraídas pela esperança de receberem novas casas. Elas esperam a finalização do projeto. E por que é que esses vigaristas mandam o dinheiro arrecadado para subirem no palanque da caridade? Geralmente mandam para o Nordeste. Porque no Nordeste é muito mais difícil você verificar as coisas. Os órgãos de controle não têm os instrumentos necessários para investigar tanta falcatrua. Então Pablo Marçal mandou o dinheiro arrecadado para que ele posasse como herói, dinheiro arrecadado de outras... Eu acho que não, hein, Nando Moro? Eu acho que não é isso não, tá? É que como a turma tem preconceito com o Nordeste, sempre o pobre metafórico dessa turma é sempre o nordestino, já se ligaram? Então é a favela metafórica, é o pobre metafórico. Então eles sempre falam, porque aqueles pobrinhos lá do Nordeste, como se só tivesse pobre no Nordeste, né? Não tivesse pobre em tudo que é lugar do Brasil. Aliás, São Paulo, em cada esquina, tem um monte de gente em situação de rua, mas o pobre metafórico dessa turma é sempre do Nordeste. Eu acho que tem muito mais a ver com o preconceito que eles têm em relação ao Nordeste do que sei que você está falando, né? Por quê? Quer dizer, então, que a institucionalidade no Nordeste é pior do que no resto do Brasil? É isso? Não, né, Nando Moura? Presta atenção, né? Pessoas para uma ONG que foi montada às pressas por um... Sim, e esse vídeo não é no Nordeste, né? No Nordeste era o caso, por exemplo,
das caixas d'água lá do MBL, né? Pelo que eu entendi, esse vídeo aí dessa ação do Pablo Marçal é em Angola. Bicheiro, dono de casa de apostas, e onde o presidente era um prefeito já condenado por improbidade administrativa pela Justiça Federal. Tudo isso são fatos. Fatos, inclusive, que foram alardeados pelo próprio MBL. E quem fez essa investigação desses fatos? Foi o Intercept. Só que o idiota, quando ele está dominado pela mentalidade de torcidas, ele não enxerga o fato. Ele simplesmente tenta descredibilizar aquele que o diz. Isso aí é a Folha que está dizendo, a Folha é um lixo. Isso aí o Intercept está dizendo, o Intercept é um lixo. Tu sempre fez isso, hein, mano, o Nando Moura. Você sempre fez isso. É que o Nando Moura, agora, desde que ele virou o Mago Sauron, ele tá um pouco diferentão, né, cara? Então, mas ele também tinha esse expediente aí, mas vamos ver, né? Mas quando alguém, por exemplo, do Intercept, o Glenn Greenwald, diz que o Alexandre de Moraes é um autoritário, canalha da pior espécie, que é uma verdade, inclusive, agora vale. Agora tá valendo. Tudo dentro da torcida, nada fora da torcida. Essa foi uma reportagem investigativa que mostra fatos acerca daquilo que Pablo Marçal fez para enganar o seu próprio público e mentir a respeito da caridade que fez na África. Para começar, chegando em Prata, fui procurar um endereço que consta no CNPJ da ONG Atos, a responsável pelas ações sociais lá em Angola. Foi uma das organizações para as quais o Marçal pediu doação. Antes de encontrar onde a ONG deveria ser, eu conversei com moradores e bati em algumas casas. Ninguém conhecia a ONG Atos. Até que, perguntando pelo nome das pessoas listadas na Receita Federal como sócias da ONG Atos e da ONG Centro Vida Nordeste, que é ligada ao outro CNPJ pro qual o Marçal também pediu doação, eu encontrei, andando na rua, a Rosana, que deveria ser diretora da Centro Vida Nordeste. Você não vai ouvir o áudio dessa conversa, porque ela disse que não daria entrevista, e me mandou procurar José Leandro. O homem seria, segundo os dados da Receita Federal, o presidente da Centro Vida Nordeste. Ela disse que ele estaria me esperando, mesmo que eu não tenha dito pra ele que estava a caminho. Antes mesmo de chegar em Prata, eu já sabia que José Leandro, na verdade, era conhecido por ali como Zé da Banca da Aposta, por ser o dono dessa casa de apostas esportivas. E veja só, de jogo do bicho. O Zé me recebeu em casa e, pra minha surpresa, eu descobri que sua esposa é a Milene, a diretora da outra ONG, a ONG Atos. Eles então me levaram juntos pra conhecer a sede da ONG Atos, num endereço diferente do informado pra Receita Federal. Pra começar, eles tiveram dificuldade pra encontrar onde acendia a luz. Como você pode ver, as estantes e gavetas estão totalmente vazias. Os banners da ONG Atos com forte cheiro de tinta, aparentando estarem recém-impressos. Nenhum sinal de que aquilo ali era um ambiente de trabalho. Essa que você tá vendo agora é a fachada. Aquela ali, cinza, sem pintura. Eu entrevistei eles ali, mas tudo aquilo, pra mim, foi um teatro. Depois, eles mesmos admitiram. E repare no boné dele. Eu conheço meu gado. Cara, você deve estar tirando onda, né, mano? Só pode estar tirando onda, cara. Tá tirando onda, cara. Eu conheço meu gado. Ai, mano. Ai, mano, a gente pode dizer o que é isso aqui? Pode dizer? Ou será que vem processinho? Né? Porque agora a gente tem que cuidar, né? A gente não pode falar a verdade, que senão vem processinho, né? Porque a turma da liberdade de expressão tem isso. Mas vocês estão vendo, eu não preciso falar, né? Vocês estão vendo, eu acho que tá bem claro e evidente aqui, né? Que montaram o espaço às pressas, depois que o Intercept revelou o caso. Mas calma, o que o Pablo Marçal tem a ver com isso tudo, eu vou te relembrar. O Pablo Marçal apagou esse vídeo aqui do YouTube, mas a gente já tinha gravado. Eu recebi de presente de aniversário e tô entregando o presente embrulhado lá na África. Por baixo aqui, deve ter passado de 3 milhões de reais. Aqui, ele informa o valor que arrecadou em um leilão beneficente em que o CNPJ beneficiário era dessa ONG aí. Pois bem, como eu tava atrás desses milhões, eu pedi pro Zé me levar à sede da ONG Centro Vida Nordeste. Fica dentro da propriedade de um ex-prefeito local, chamado João Pedro Salvador de Lima. Ele foi condenado na Justiça Federal por improbidade. João Pedro não quis dar entrevista e fez questão de me receber numa área afastada da sua fazenda. Quando eu perguntei, ele não explicou porque o Zé da Banca de Aposta é presidente da ONG. Tampouco quanto dinheiro a ONG recebeu das doações arrecadadas por Pablo Marçal. Nem mesmo quanto dinheiro repassou de fato. Sabe, sim, você sabe o que é isso, né? Eu não preciso falar aqui. Não vou me comprometer a tal ponto. Mas você sabe o que é isso, né? Você sabe onde que provavelmente está esse dinheiro, né? Você sabe, né? Aí depois a gente vê o Pablo Marçal sentado no debate lá contra os ferrados, os trabalhadores, os pobres, sei lá como é que chamaram ali. Aí ele vai lá dizer, olha como eu sou bonzão, cara. Você tem que mudar o seu mindset, você tem que deixar de ser qualquer um. E aí você vai ficar rico. Vocês estão vendo aí, né? Como é que a turma faz, né? Qual é o esquema? Ou um dos esquemas. Aí depois ficou rico. É aquilo que eu falei lá no início, né? Como é que a gente fica rico no capitalismo? Normalmente é herança. Mas quando não é herança, às vezes tem ONGs no meio. Às vezes tem doações.
às vezes tem projetos sociais, às vezes tem várias coisas, né? Não tô dizendo aqui que é isso, tá, meu advogado? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô só falando aqui de casos aleatórios, onde essas ONGs, essas doações, esses programas aí, podem fazer algumas pessoas multimilionárias, né? Talvez não seja o caso aqui, não sei, talvez não, né? Mas assim, aí depois essa turma vai dizer, poxa, olha só, eu trabalhei, eu mereci. E lembra lá o que eu falei no início do vídeo? Não interessa, galera, não interessa a origem da sua grana. Se você tem grana no capitalismo, a galera vai achar massa. Vai achar massa. Vai achar legal. Porra, mas tá enrolando um monte de gente, tá dando golpe, tá ferrando com a vida de todo mundo. Dane-se. Não interessa como é que você fez. Interessa que você tem dinheiro. E se você tem dinheiro, você é bom. Você vai até pra podcast ensinar os outros a ganhar dinheiro. Né? Claro que você não vai ensinar como é que você fez, mas você vai idealizar uma forma ali, talvez, né, moralmente mais aceitável para mentir para as pessoas que foi assim que você ganhou dinheiro. E todo mundo vai dizer, poxa, cara, esse cara é um fenômeno, né? Todo mundo que tá aqui assistindo conhece um tramposo. Sabe, daquela pessoa que tá sempre bem, né, carrão, casão, etc. Mas assim, a quantidade de vida que destroçou pelo caminho para chegar nessa circunstância, né? Aí não vem ao caso. É isso, né, galera? Vamos continuar aqui. Para Angola, mas disse que fez tudo isso dentro da lei. A gente procurou a equipe do Pablo Marçal para comentar a reportagem e não teve resposta. Prestar contas não é mostrar um vídeo do YouTube editado, não é fazer um short pro Instagram, um Reels. Pro idiota brasileiro isso basta. Prestar contas, na realidade, é mostrar com clareza o total arrecadado, quanto foi investido, mostrar as notas fiscais, deixar tudo às claras. É o mínimo de transparência que se espera, mas o imbecil brasileiro fica fascinado pelo videozinho do YouTube, pelo short no Instagram. Este debate que você viu de Pablo Marçal, na realidade não é debate coisíssima nenhuma. É circo, é entretenimento. A busca pela verdade fica escamoteada debaixo de um teatro de vigarices. Marçal foi muito importante, principalmente para o MBL, que o copiou em tudo. Por que é que vocês acham que eles criaram a fábrica de cortes, os engenheiros de narrativa? Porque viram Pablo Marçal nas eleições como um meteoro subindo enquanto eles estão lá na margem abaixo da margem de erro, né? Com 0,2 e tudo mais. Resultado de humilhar uma mãe que faz pudim e a plateia, inclusive, aplaudir. Cada vez mais esses imbecis... Mas eu acho que para além disso, isso é importante fazer, mas acho que para além disso tem que ter financiamento para impulsionar esses cortes. Senão não acontece, tá, gente? Não acontece, tá? Eu não sei como é que o MBL está fazendo em relação a isso, mas o Marçal a gente sabe que fazia isso. Tá? Cativando o esgoto mesmo da internet. Se você está achando chato aquilo que eu falei, na realidade não é porque você acha chato, é porque agora eu estou falando a respeito do político que você lambe as botas. Do político que você teve como seu político de estimação. Porque como eu disse em um vídeo anterior, para algumas pessoas, elas são sempre contra a corrupção, independente do partido. Mas para outras pessoas, elas são sempre a favor do partido, independente da corrupção. Mas, para manter o João Canabrava cada vez mais tranquilo, peço, por favor, a audiência desse canal, não peçam prestação de contas para eles. Você vai ver passo a passo, centavo por centavo, o seu dinheiro sendo implementado para perfurar esses poços. Tudo vai ser retratado, prestado contas para você. Gabriel Silva Santana Renda, como faço para auditar a obra do MBL, obra de perfuração de poços? Lembrando que apoia a causa, mas quero saber como encerrar certos questionamentos de amigos meus. Você não vai auditar porcaria nenhuma. Aí você vem aqui, né, sem ajudar nada, pouco se lixando pro projeto como um todo, mas você quer auditar. Vai arrumar, vai caçar mato, vai caçar sapo. Não, mas o Nando Moura, cara, quando ele quer zoar o MBL, a gente tem que respeitar. Tá? A gente tem que respeitar. Ele zoou o MBL muito bem. O Nando Moura... Temos que elogiar, né? A briga dele com o MBL é muito boa, cara. Se os caras sem poder nenhum na mão já estão assim, hein? Imagina quando eles estiverem. Nós vamos andando neste país de vigarista em vigarista, de ídolo em ídolo, que só nos levam pro precipício. Tá bom, ele tá falando baixinho agora, antes ele gritava, né? É o Nando Moura do Novo Testamento. O Nando Moura do Novo
do Novo Testamento. É isso, né? Agora ele, passando por esse rebranding aí, né? Ele fala mais baixo, né? Fala baixinho, assim, né? Pô, até fica, pô, né? Tá bom.